Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e nesse vídeo eu gostaria de discutir um assunto que saiu agorinha, né, recentemente aqui na Folha sobre alguns resultados do censo 2022 envolvendo aqui uma questão religiosa muito interessante. Então, a gente vai dar aqui uma quebrada, né, que é nos assuntos que a gente estava debatendo. Quem acompanha aí o canal percebeu que a gente está debatendo ali já há alguns vídeos a questão da religião e política, mas eu vou dar uma parada aqui para discutir rapidamente esse resultado aqui do censo que eu achei muito interessante. Então, como a gente tem feito sempre, eu estou com o computador aqui na minha frente, né, com o monitor aqui na minha frente e com a notícia que saiu aqui na Folha, eu vou comentando aqui com vocês. A notícia diz respeito ao seguinte, fala aqui a manchete que o Brasil tem mais estabelecimentos religiosos do que de educação e saúde, né? Somados. Isso é muito interessante, né? Então, nós estamos em um país em que as instituições religiosas cada vez mais se faz presentes, né, nas cidades, na vida do povo. Então, somando aqui os estabelecimentos de saúde e educação, não dá, né, a soma dos estabelecimentos religiosos. Então, aqui tem um número bem expressivo, né, um número grande aqui que a gente vai discutir agora, né? Então aqui, ó, fala aqui a manchete que são 579 mil, né? 579 mil locais com atividade religiosa no país, né? Segundo o censo do IBGE agora de 2022. Esse número é expressivo, mas eu vou discutir com vocês aqui que, embora esse número seja relevante, isso não significa dizer que nas cidades que tem muito templo religioso ou muitas instituições religiosas, não significa necessariamente que também haja uma força religiosa ali. Vamos explicar isso melhor, né? Então vamos lá. Aqui diz que, então, vou voltar aqui o texto, né? O Brasil tem mais estabelecimentos religiosos do que a soma daqueles de saúde e de ensino, né? Somados, né? Então, esses espaços, diz aqui o texto, são, como eu já falei, 579 mil,8, né? Ligados à religião. Então, só as instituições religiosas, elas somam 579 mil. E os de ensino, 264 mil, e o de saúde, 247 mil. Mas aqui o que nos interessa não é discutir a questão da educação nem da saúde. Claro que são também temas importantes, mas o que eu quero discutir com vocês aqui é exatamente a presença, né, das instituições religiosas na cidade. E aqui os números eles destacam não só de forma geral, mas também como isso se apresenta em cada cidade, né? Então eu vou destacar com vocês aqui o que ele traz a respeito das cidades. Então ele fala assim, ó, diz aqui que além dos domicílios em cada município, também é possível atualizar ou visualizar, aliás, né, visualizar o número de estabelecimentos religiosos, né, de saúde e de ensino encontrados por recenseadores nos municípios. Aí ele fala, considerando as cidades, e aqui é importante, né, porque agora vai especificar, né, considerando as cidades com mais de 200 mil habitantes, né, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, né, lidera na proporção de estabelecimentos religiosos. Bom, isso
não é uma novidade, né? Porque nos outros censos já a cidade do Rio de Janeiro já aparecia ali com uma proporção de religiosos muito forte, principalmente do mundo evangélico, né? Então aqui já confirma novamente aqui que nas cidades com mais de 200 mil habitantes, né, o Rio de Janeiro lidera aí na proporção de estabelecimentos religiosos. Bem, aqui na notícia ele destaca somente os 152 municípios brasileiros com mais de 200 mil habitantes. E aí ele põe aqui alguns resultados, né? Então vamos ver aqui. Por exemplo, ele traz aqui uma cidade, que é a cidade de Itaboraí, né? No Rio de Janeiro. A cidade de Itaboraí, né? Segundo o censo, então, indica que a existência de um estabelecimento religioso para cada grupo de 158 pessoas, né? Então, a cidade de Itaboraí, no Rio de Janeiro, foi a cidade que mais, né, apareceu aí em relação ao número de habitantes. Então, um estabelecimento religioso para cada 158 pessoas, né? Então, é a maior presença, né, de instituição religiosa na cidade de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Então, falando especificamente sobre números, né? Então, o censo contabilizou em Itaboraí um total de 1.423 estabelecimentos religiosos e uma população residente de 224 mil pessoas, né? Então, olha como é alto aí a presença de estabelecimentos religiosos nessa cidade, né? E ele ainda traz aqui outras duas cidades da região metropolitana do Rio, né? Que também segue aí nesse ranking. Ele fala em Magé, então tinha o equivalente a um estabelecimento religioso para cada 161 pessoas. E em Nova Iguaçu, né, a relação era de um, né, estabelecimento religioso para cada grupo de 188 habitantes. Então veja a predominância aí, como foi dito, no Rio de Janeiro, nas cidades com mais de 200 mil habitantes. Bom, aqui é importante destacar que o censo está levando em consideração o que ele está chamando aqui de estabelecimentos religiosos, não são somente igrejas cristãs, né? Está chamando aqui de estabelecimentos religiosos tudo que inclui igrejas, templos, sinagogas, né? Centros espíritas, terreiros, né? E outras instituições que podem ser consideradas religiosas. Então isso tem que ficar bem claro, porque pode dar a impressão que a gente está se referindo, ou que o censo está se referindo somente a igrejas, né, cristãs. Não, estabelecimento religioso aqui refere-se então a tudo quanto é grupo, né, religioso aí que está presente naquela cidade, né? Então isso é muito importante. Bom, então como o censo está destacando aqui, dos 10 municípios brasileiros com as maiores presenças de estabelecimentos religiosos em relação à população, 8 ficam no estado do Rio. Então, mais uma vez aí, enfatizando essa presença aí grandiosa das instituições, né, dos estabelecimentos religiosos no Rio de Janeiro. Agora, o censo também traz, por outro lado, a cidade em que tem menor, né, presença de estabelecimentos religiosos. Então ele fala aqui, a outra ponta da lista é preenchida pela cidade catarinense de Blumenau, né? Então o município tinha o equivalente a um estabelecimento religioso
para cada grupo de 1.069 pessoas. Então vejam aí a diferença entre as cidades do Rio de Janeiro para a cidade de Blumenau, né? Então, um estabelecimento para cada 1.069 habitantes. Então, segundo a reportagem aqui, trata-se da menor presença, né, desses agrupamento religioso entre as cidades com população acima de 200 mil pessoas. Depois disso, a reportagem aqui vai fazer essa mesma comparação em relação aos estabelecimentos de saúde e de educação. Mas como não é a nossa ênfase aqui falar sobre educação e saúde, nós vamos ficar somente com essas informações aqui a respeito da questão religiosa. Agora então, deixa eu fazer uma observação aqui. O fato de uma cidade ter, né, muitos estabelecimentos religiosos não significa necessariamente que a religião está muito forte nesse local ou que existe ali um número muito grande de pessoas ligadas a determinada religião. Por exemplo, eu vou dar uma outra informação aqui. Existem cidades no Brasil que são vistas, né, como cidades assim que têm uma presença altamente religiosa. E não aparece aqui nesse critério a presença de muitas instituições religiosas nesses locais. Por exemplo, a cidade lá no Ceará, né, de Juazeiro do Norte e tal, é conhecida como local onde você tem uma grande peregrinação, grande movimentação, principalmente de religiosos ligados ao catolicismo, né? Tem uma presença ali do catolicismo popular, de romarias, de igrejas católicas, mas aqui a cidade não aparece como sendo ali uma grande presença religiosa. Então, eu posso ter muitas instituições religiosas em uma cidade e, na verdade, a cidade não ser conhecida como sendo, por exemplo, evangélica ou espírita ou coisa desse tipo. Então, o que eu quero dizer é que a simples presença de estabelecimentos religiosos não significa necessariamente que há também uma grande presença de pessoas ligadas à religião nessa cidade. Em geral, poderia até dizer que sim, mas a gente pode também dar um exemplo o contrário. Por exemplo, você pode ter uma cidade com poucos estabelecimentos religiosos e você ter ali uma grande concentração de pessoas que fazem parte daquele grupo religioso. Então, vou deixar mais claro ainda, né? Vou dar um exemplo aqui. Se você tem, por exemplo, uma cidade em que existem poucas igrejas batistas, mas você tem ali então uma grande concentração de evangélicos. Você pode ter uma cidade com poucas igrejas universal, mas você tem ali grande número de evangélicos, né, que se dizem evangélicos e que frequentam essa denominação, essa igreja. Eu posso ter uma cidade com poucas instituições espíritas e ter ali um grande número de pessoas que frequentam as instituições espíritas. E assim vai, né? Eu posso ter uma cidade que tem poucas instituições de Umbanda, mas eu tenho ali um grande número de pessoas que frequentam ou que se dizem, né, que se proclamam ou que se autodenominam como umbandistas. Então, a simples presença das instituições religiosas não significa necessariamente que aquele grupo domina aquela região. Claro, em geral isso acontece, né? Quando a gente tem, por exemplo, muitas igrejas presentes em uma determinada cidade,
a gente vai ter também muita gente dizendo que faz parte de determinado grupo cristão ou não. Mas o que eu quero chamar a atenção é que eu posso ter apenas dois ou três grupos religiosos presentes em uma cidade e ele ter ali um número muito grande de adeptos que fazem parte daquele grupo religioso. Mas aqui o censo quis demonstrar é que as cidades com mais de 200 mil habitantes, né, algumas cidades com mais de 200 mil habitantes, concentram ali uma presença significativa de instituições religiosas ou de estabelecimentos religiosos, como ele está denominando aqui, né? É uma grande presença de estabelecimentos religiosos, né? Que é significativos, né? Porque quando você compara com quando você divide ali com o número da população, você vai ver, como foi mostrado aqui, né? Que na cidade de Itaboraí, por exemplo, né? É um número significativo, né? Em relação à população, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês aqui, para a gente até quebrar um pouco ali nossa sequência de vídeo que a gente estava falando sobre questões políticas e trazer essa informação para vocês. Conforme forem saindo ali os números do censo em relação à religião, a gente vai tentando comentar aqui. Então, era isso aí, pessoal. Vamos aguardar as próximas informações sobre questões religiosas no censo. Ficamos por aqui então, aguardamos vocês no próximo vídeo. Até lá!